Bom dia, mais uma vez. Sejam bem-vindos a esta aula de francês e iremos dar continuidade a falar do masculino e do feminino em francês, que é mesmo para fazer-vos compreender que existem outras nuances ligados ao masculino e ao feminino, ou melhor, existem outras terminações, quer do masculino, quer do feminino, que precisamos tratar e vamos lá praticar de modo a que isto seja mesmo benéfico para nós e para o nosso desenvolvimento linguístico. Então, comme vous pouvez voir, ici nous avons masculin et féminin. Je vous ai déjà appris comment on prononce les mots masculin et féminin. Ça suffira de répéter juste pour que vous puissiez retenir et maîtriser la façon dont on prononce les mots masculin et féminin. Répétez, répétez. Donc, cette partie, c'est la 12e. Nous avons déjà eu la première partie dans laquelle nous avons parlé du féminin. Donc, aqui vocês têm masculin e feminino. Em francês existem palavras que terminam em ON. Normalmente essas palavras, quando o assunto é masculino, de falar sobre masculino e feminino, essas palavras elas são vistas como sendo as que estão no masculino. Não é? Masculin vai terminar também em ON. É? Temos esses exemplos aqui. Il est bon, il est breton, il est mignon. Eu evito traduzir essas frases porque gostava de deixar no vosso critério, né? Vocês vão procurar os significados das palavras bon, breton, mignon. Então, il est bon, il est breton, il est mignon são palavras que estão no masculino. Para que estas palavras passem para o feminino, no lugar de colocarmos o N lá para o fim da palavra, nós vamos acrescentar o N-N-E. A partir do momento que a palavra fica com O-N-N-E no fim, ela passa a estar no feminino. Esta regra é para as palavras que terminam em O-N. Então, como podem ver nos exemplos, nós temos elle est bonne, elle est bretonne, elle est mignonne. Então, vejam as palavras que as terminações sublinhadas, não é? Que é mesmo para perceber como é que isto, na verdade, funciona. Depois temos masculino e feminino, mas sobretudo temos aí palavras que terminam em ER. Estas palavras que terminam em ER, elas estão, na verdade, no masculino, tal como o slide já deixa entender. Vocês têm aí, il est étranger, il est boulanger, il est infirmier. Então, para que elas estejam no feminino, nós acrescentamos o ERE, ou simplesmente a terminação R, R, ok? R. Então, R, tendo em conta que o L leva o acento grave, não é? Então, vai ficar elle est étrangère, elle est boulangère, elle est infirmière. Então, já sabem, aliás, já conseguem perceber que temos também esta regra, não é? E segue então a regra das palavras do masculino que terminam em ter, ter, que é o caso de il est auteur, il est éditeur, il est agriculteur, agriculteur. Então, essas palavras terminam em ter. No feminino, elas vão terminar em tris. Significa que no lugar de ser ter, passamos a colocar tris para que essas palavras estejam no masculino. Então, temos aí, elle est actrice, pardon, elle est actrice, elle est éditrice, elle est agricultrice.
Então, como podem perceber, mais uma vez, temos aqui perante o feminino. Mas atenção, três para o caso em que as palavras terminam em ter no masculino. Avançando, temos aqui este caso, este último caso, por indicação, que é das palavras que no masculino terminam em er, mas também temos o u. Então, uma palavra que termina em er, muita atenção que há diferença entre er e ter. Aqui é ter e aqui é er. Então, o que acontece é que estas palavras, tais como il est serveur, il est menteur, il est heureux, não é? Elas no feminino vão ter a terminação euse, euse. Elle est serveuse, elle est menteuse, elle est heureuse. Então, conseguem notar que existe aqui uma, uma a uma substituição de terminações. Então, na aula passada, já havíamos avançado, numa das aulas, né, que na verdade foi a passada, já havíamos avançado outras terminações, não é? Que é o caso das palavras que terminam em EN, que depois vem a ser ENNE. Então, hoje vimos de forma um pouco mais detalhada algumas palavras que terminam com que têm terminações, determinadas terminações no masculino e no feminino tem outras. E esta é a nossa aula de hoje, que é preciso também que nesta ainda temos que remarcar ou tomarmos em consideração a questão que tem que ver com algumas exceções, não é? Temos a palavra professeur, médecin, écrivain. Dans ces mots, nous n'avons pas de changement. Il n'y a pas de changement ici. Le mot professeur va continuer professeur. Le mot médecin va continuer comme ça, écrivain aussi. Então, as palavras tais como professor, médico, escritor, em francês, elas terminam, continuam assim como estão. Não tem a mudança, não vão ser mudadas para um outro, um outro, um outro uma outra forma de escrever, apesar de exibirem mesmas terminações que vimos há pouco tempo, com exceção de médecin e écrivain. Professor nunca vai ser profetrice, então é sempre professeur. Depois temos les adjetifs irréguliers courants. Esses adjetivos não obedecem àquela regra daquelas terminações que acabo aqui de apresentar, mas o que acontece é que têm forma própria de ser, são irregulares, não é? Eu costumo chamar este tipo de adjetivos indisciplinados, não é? Então nós temos aí beau, não é? Quer dizer bonito, que vai ser belle, bonita, linda, não é? Depois temos gros, não é? Uma pessoa forte, não é? Então depois vai ser grosse. Então, viel, gentil, gentil, blanc, blanche. Então, são estas palavras, existem outras, não é? Mas essas são algumas que eu selecionei que são de uso corrente, usamos com alguma frequência ou com alguma regularidade. Então, elas são importantes também e devem ser conhecidas, porque depois vai ser o caso de aparecer essa palavra em algum lugar e aí tu não vais saber se é masculino ou feminino, ou se sabe que é masculino no mínimo, não vais saber como é que passamos para o feminino. Então são adjetivos ou palavras irregulares. Então esta é a aula que eu tinha preparado para vocês. J'espère que vous avez compris, mais je crois que vous avez bien compris le cours. Et dans le cours prochain, nous allons essayer de voir d'autres choses. Surtout, nous allons chercher à enrichir notre vocabulaire pour qu'on puisse aussi avoir un peu plus de mots dans ce qui concerne à la langue française. Ça, c'est important aussi. Ça ne vaut pas la peine d'apprendre sur le mot d'apprendre les aspects grammaticaux, mais il faut aussi essayer d'apprendre d'autres choses telles
tels que le vocabulaire, les mots, les phrases courantes, les mots qui sont utilisés dans la quotidiennité, presque toujours en France ou dans des pays francophones d'une manière générale. Donc, j'espère pour vous, s'il vous plaît, abonnez-vous dans ma chaîne. N'hésitez pas à continuer à me suivre parce qu'avec moi, je vous assure que vous allez apprendre beaucoup des aspects liés au français, mais aussi, je crois que vous allez apprendre. Mais surtout, j'en ai besoin de vous dire que vous devez vous devez continuer à pratiquer le français. Il ne faut pas regarder ou participer aux cours en ligne, mais vous devez pratiquer. Vous devez lire, écrire, écouter de la musique, faire beaucoup de choses qui vont vous aider à développer votre français. Parce que si vous ne faites pas ça, je crois, je vous assure que vous n'allez pas apprendre le français. Ça exige de nous des efforts. Donc, merci et nous nous voyons dans une autre vidéo. Ciao.